Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, esteja em paz. Hoje mais um café com Jesus. Vamos ler Gênesis 9 e depois vamos refletir. Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. Ao todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, agora nos abençoa nesse momento da Tua reflexão, Senhor, oramos assim no nome de Jesus, amém, amém. Então, começando hoje com Gênesis 9, nós vamos aqui analisar esse marco fundamental na narrativa bíblica, estabelecendo o que a teologia chama então de aliança noética. Ela marca o recomeço da humanidade após o dilúvio e define novas diretrizes para a vida na Terra. Depois eu vou explicar para você o que seria essa aliança noética, tá bom? De qualquer maneira, vamos passar ali pelos versículos. A gente tem ali a primeira parte, a bênção e o mandato, nos versículos 1 até o 7, é que após saírem da terra, Deus abençoa Noé e seus filhos, né? Esse trecho até espelha o mandato da criação em Gênesis 1, mas com adaptações agora para um mundo pós-queda. Na multiplicação, Deus ordena que eles sejam fecundos e que povoem a terra. Depois, uma situação de domínio e de medo, e diferente da harmonia inicial lá do Éden,
o medo dos homens agora cairia sobre os animais, certo? Também uma nova dieta, além das plantas que Deus havia falado anteriormente, agora Deus autoriza também o consumo de carne, com uma restrição: não comer carne com sangue, pois o sangue representa a vida. Será que é isso mesmo? Será que a gente não está comendo carne com sangue? Vou explicar para vocês, fica tranquilo aí. Depois tem a questão da santidade da vida, em que é estabelecida a proibição do homicídio. Como o homem foi feito à imagem de Deus, quem derramar sangue humano deverá ter o seu próprio sangue derramado. Mas será que isso não é a lei de Talião lá, olho por olho, dente por dente? Vamos conversar também, aguarda aí. Depois, nos versículos 8 até o 17, a gente tem a aliança de Deus com a criação. Deus estabelece ali uma aliança que é incondicional, e agora não apenas com Noé, mas também com todos os seres viventes. Qual que é a promessa? Deus garante que nunca mais a vida será destruída pelas águas de um dilúvio. E o sinal disso é o arco-íris, ou o arco nas nuvens, que é colocado ali como sinal visível dessa promessa. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do arco-íris, das 7 cores do arco-íris, certo? E depois nós vamos conversar ali sobre a questão da abrangência dessa aliança, que é uma aliança agora eterna e universal, e que inclui a própria terra e também os animais. Continuando ainda nos versículos 18 a 23, o texto então transita agora para a vida cotidiana de Noé, já como agricultor. E aí tem um incidente, em que Noé planta uma vinha, aí bebe do vinho dela, fica embriagado e aí desfalece ali meio nu na sua tenda. E aí tem uma situação da reação de Cã. Cã, pai de Canaã, vê a nudez do pai e conta para os irmãos ali do lado de fora, escarnecendo dele. E a atitude dos irmãos de Sem e de Jafé, demonstrando então respeito e honra, eles entram de costas e cobrem a nudez do pai com uma capa sem olhar para ele. Isso depois a gente vai interpretar essa questão também. E aí, continuando para os versículos finais, a gente tem ali do 24 até o 27, ao despertar, Noé toma conhecimento desse ocorrido e então profetiza sobre o futuro dos seus descendentes. Para Canaã, que é descendente de Cã, ele é amaldiçoado a ser o escravo dos escravos de seus irmãos. Já Sem é abençoado, sendo Deus identificado então como Senhor, Deus de Sem, a linhagem da qual viria então o povo de Israel. E aí nós temos o Jafé, que recebe uma bênção ali de expansão do território, habitando então nas tendas de Sem. Bom, depois só resta para Noé, ali o capítulo vai encerrar com esse registro cronológico de que Noé viveu 350 anos após o dilúvio e aí veio a falecer aos 950 anos. Bom, esse é o fechamento aí resumido de Gênesis 9. Agora vamos traçar algumas considerações aqui para a gente voltar aqui falar sobre Gênesis 9, algumas coisinhas que são interessantes conversar. O primeiro deles é o seguinte: esse mandato da vida e o mistério do sangue. Como é que é isso, Não pode mais comer carne que tenha sangue. Como é isso? Vamos desvendar então. Veja só, o capítulo 9 de Gênesis, ele abre um novo horizonte para a humanidade. Depois do dilúvio, Noé então recebe essa bênção que ecoa desde o Éden lá, mas agora em um mundo que infelizmente está ali, manifesta a violência. Então aqui, veja só, Deus nesse momento, Deus autoriza não só plantas, mas também o consumo de carne. Mas ele vai, digamos assim, estabelecer uma fronteira ética, de certa maneira rigorosa, não comer carne com o seu sangue. Mas a gente não come carne com sangue hoje. A gente até costuma dizer, quando, por exemplo, tem ali um bife mal passado e tal, olha, o boi está sangrando ainda, não é verdade? Bom, isso de certa maneira é fundamental esclarecer para a gente não ter problema nenhum, até para desmistificar aí certos tabus, que a carne que a gente consome hoje passa por um processo de abate que remove o sangue. E olha só que interessante, essa questão agora de biologia. Aquele líquido avermelhado ali que a gente vê num bife suculento, gostoso, especialmente ali numa carne mal passada, não é sangue, é mioglobina. Olha só que interessante. O que é essa tal dessa mioglobina? Deixa eu ler aqui para vocês. A mioglobina é uma proteína que armazena oxigênio nas células musculares, ajudando a fornecer energia para as contrações musculares. É rico em ferro, o que contribui para a cor avermelhada da carne, certo? Então, assim, teologicamente, essa
proibição aqui de Gênesis 9:4 está sendo seguida até hoje e visa para a gente ensinar então a reverência, já que a gente não está comendo a carne com sangue, porque isso não é carne, é mioglobina, não é sangue, mas é mioglobina, e também ensina para a gente essa reverência. Por quê? Porque o sangue que Deus proibiu que comesse com a carne simboliza o quê? A vida, e a vida pertence a quem? Pertence a Deus. Então, ao respeitar esse limite, o homem reconhece assim, de uma forma implícita, que esse domínio sobre a natureza que ele tem não é absoluto e que ele é um mordomo e não é o dono da vida. De qualquer maneira, continuando agora que você já sabe essa questão que se pode comer, inclusive pessoas sugerem que não é bom lavar, por exemplo, o frango, porque ele perde um pouco dessa mioglobina também. Aí você já tem uma ideia de como é interessante nessas questões que às vezes a gente tem um pensamento, mas não é aquilo. De qualquer maneira, caminhando aqui no versículo 6, a gente vai entender aqui a questão da imagem de Deus e desse direito penal primitivo. Mas como assim, Hernani? É o seguinte, se a gente pudesse falar isso lá do versículo 6, que fala que quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado, isso de certa maneira podia ser para a gente aqui apontado, vamos dizer assim, como a primeira cláusula pétrea do mundo, né? Uma espécie da constituição humana, vamos dizer assim. Por quê? Porque essa questão de quem derramar sangue humano, pelo homem seu sangue será derramado. Surge aqui então essa dúvida, será que isso seria então essa lei de talião, que é olho por olho, dente por dente, de uma forma antecipada? Bom, a verdade é o seguinte, embora até lembre essa questão desse olho por olho, dente por dente, o fundamento aqui é mais profundo do que a simples retribuição, né? Você fez uma coisa, pela mesma coisa você vai sofrer. A justificativa aqui é essa, que o homem foi feito à imagem de Deus. E atentar contra a vida humana, de certa maneira, é um crime contra a própria dignidade divina. Juridicamente, então, esse é o momento em que Deus entrega para a sociedade a responsabilidade de organizar a justiça. É o nascimento, então, podemos dizer, dessa autoridade civil para coibir as barbáries que acontecem por aí. E o limite para a violência é a consciência de que cada indivíduo carrega em si o selo de Deus, o selo do Criador. Bom, agora vamos conversar sobre essas questões de aliança noética e o que é isso, né? Então aqui começando a questão do arco da paz e a perfeição aí do número 7. Veja só, a partir do versículo 8 até o 17, Deus meio que vai entrando ali num contrato unilateral com a terra, né? Ele vai falando ali por que a insistência e a repetição ali que deu sobre a questão do arco-íris, né? Vai falando e depois concluindo no versículo 17 ele fala de novo. Então essa ênfase serve para quê? Para dar uma segurança jurídica e emocional para uma humanidade que está traumatizada. Deus está assim como se fosse assinando um documento, registrando ele, que ele nunca mais vai destruir a vida por águas. É como se fosse assim, a cada tempestade, o homem relembrasse o dilúvio, né, com as tempestades, com as nuvens ali escuras, aquela coisa toda meio tenebrosa, mas em seguida seria confortado com essa promessa divina do arco-íris, né? Olha só que bonito. Então, o arco-íris não é só um fenômeno óptico de refração da luz, luz branca, inclusive, que se divide em 7 cores, mas ele é também o arco da guerra, o queixete de Deus que foi pendurado nas nuvens, apontado para cima, simbolizando então uma espécie de um cessar-fogo, podemos dizer assim. E por que 7 cores, né, do arco-íris? Fisicamente, como nós já vimos aqui, é a decomposição da luz, mas teologicamente o número 7, ele representa a perfeição. Ele representa a totalidade e a aliança então aqui é completa. Ela garante a estabilidade do ecossistema, essa graça comum, permitindo que tanto sol e chuva caiam sobre justos e injustos, mantendo então também a ordem das estações. Bom, depois nós vamos continuando aqui dessas nossas curiosidades, essa questão da fragilidade de Noé, né? E o conflito em Canaã. A gente tem aqui conversado, lido aqui os capítulos anteriores, de como Noé, assim, era uma pessoa muito obediente, né? Uma pessoa que ali, pacienciosa, inclusive, tinha ali a dependência de Deus, mas aqui a narrativa ela vai tomar um rumo inesperado nesses versículos finais. Por quê? Porque Noé, digamos assim, o herói da fé, ele escorrega na embriaguez ali da vinha que ele plantou. Isso lembra pra gente o quê, gente? Que a obediência do passado
não garante a nossa invulnerabilidade aqui no presente. Bom, de qualquer maneira, para a gente compreender isso, né, a Bíblia é muito sincera nas suas palavras, ela não faz questão nenhuma de esconder o homem, seja da parte boa, o ser humano da sua parte boa ou da sua parte ruim, e aí a gente sabe dessas questões. Mas o ponto central aqui que eu quero falar para vocês é a reação dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. O que acontece? Cã, ele expõe a nudez do pai ali para os irmãos, enquanto Sem e o Jafé, eles cobrem ali a nudez do pai com honra, inclusive não querem nem ver. E aí surge uma questão intrigante para a gente, se você vê o texto ali, o texto menciona 2 vezes que Cã é o pai de Canaã. E aí o que acontece? E por que a maldição também que ali Noé fez recai sobre Canaã? É justamente assim, porque historicamente, o autor, então, aqui do livro de Gênesis, né, Moisés, ele está preparando o leitor para o futuro. É que os descendentes de Sem, que são Israel, ocupariam a terra que levava o nome de Canaã, a terra prometida. Pode parecer contraditório até que essa terra prometida tenha o nome de Canaã, pode, digamos assim, né, que alguém que foi amaldiçoado a ser escravos de escravos. Mas aqui é justamente aí que reside essa questão da mensagem profética. A vitória de Israel sobre os cananeus, ela é vista como o cumprimento dessas sucessões de autoridade e o juízo sobre um comportamento moralmente desviante que começou aí com Cã, exatamente em Gênesis 9. Olha só que interessante. E depois aqui a gente entende que assim, a questão de cobrir a nudez e promover a paz, a penúltima curiosidade é de que Gênesis 9 ensina pra gente que o recomeço, ele exige ética, justiça e misericórdia. Aí o texto vai acabar ali com a morte de Noé aos 950 anos, mas a sua aliança, a verdade é essa, permanece ativa até hoje sobre nós. E aí o que acontece? Para nós que buscamos a missão integral, a lição aqui é clara, né? Viver sob o arco-íris de Deus é assumir então a responsabilidade de protegermos a vida e a dignidade de todas as pessoas, do nosso próximo. Então, no ministério de uma oração e de uma prática de justiça, a gente é convocado, é chamado, então, a ser como Sem e Jafé, que são aqueles que, diante da fragilidade de uma pessoa, do seu pai, no caso aqui, mas diante de uma fragilidade alheia, eles escolhem o quê? O manto da intercessão e da honra, em vez do dedo apontando de escárnio, né, e tirar sarro, aquela coisa toda. Então, Deus se comprometeu com a nossa preservação e que nós, então, possamos nos comprometer com Ele, cuidando de cada ser que carrega, então, a sua imagem e semelhança. E aqui a gente tem, então, finalizando essa questão das diretrizes éticas, né, dos mandatos noéticos, que são, em resumo, esses aqui, não é muito difícil não, é do próprio texto que a gente tira isso, mas aqui o seguinte, são as diretrizes, né, para uma vida pós-dilúvio que formam a base de uma ética cristã global. Então, essa promessa de não destruir a terra, ela é incondicional, mas ela também revela para a gente o quê? Um mandato cultural, então, desses mandatos noéticos, por quê? Porque foram dados ali por Deus naquele tempo de Noé, então por isso mandatos noéticos. O primeiro deles é o cultural, que é a ordem para crescer e multiplicar-se, dando então o reinício da missão humana na terra. E depois a questão da santidade da vida, em que há da parte de Deus a proibição do homicídio e a exigência também da prestação de contas pelo sangue que foi derramado ali, vamos dizer, do homem pelo homem, né? E como o homem é a imagem de Deus, ou é imago Dei, atentar contra a vida humana é atentar contra o próprio Deus. E também a questão do respeito pelo sangue, a permissão para comer carne, mas com a restrição de não consumir o sangue, reconhecendo que a vida pertence a Deus. E nós já falamos aqui que é a tal da mioglobina, que tem ali aquela cor avermelhada ali, aquele líquido avermelhado junto com água, ele dá aquele sabor para a carne, né? Principalmente um bife mal passado, que digamos assim, não é o boi ali que está berrando, né? Mas sim é a mioglobina que está presente ali, confirmando então essa questão de Gênesis capítulo 9, versículo 4. Então, nesse sentido, a gente encerra aqui a nossa questão de Gênesis 9 hoje, e aí o desafio para a gente, o que é?
Primeiro deles, né, a gente compreende essa questão do valor da vida. A proteção ao sangue, o estabelecimento do arco-íris como sinal, reforçam para a gente que a preservação da vida é uma prioridade que está acima de qualquer julgamento. Então é importante a gente saber isso. E a outra coisa também é o seguinte, o desafio para hoje, em vez de a gente apontar o erro, que a gente seja aquele que protege. Num tempo em que a gente está todo mundo ali querendo filmar a falha do outro e viralizar com base na vergonha alheia, né? A gente vê muito isso nas mídias hoje. Escolha agir como Sem e Jafé, que cobriram o pai sem julgá-lo. Então lembre que cada pessoa que você encontrar hoje está carregando ali dentro de si a imagem de Deus. Por isso, tratar os outros com dignidade, com o mesmo cuidado que Deus tem ao manter o arco-íris no céu para todos nós, sejam justos, sejam injustos. Então que você possa, digamos assim, se a gente pode fazer essa metáfora com o dilúvio, né? Que você possa ser esse guarda-chuva de paz na tempestade de alguém. É isso aí. Então acabamos hoje essa reflexão sobre Gênesis 9. Tudo de bom, a paz. Valeu!